questão do criacionismo, é bombardeado a questão da moral e ética. Então, nós precisamos fundamentar a nossa fé na Bíblia, mas também argumentos científicos. E no argumento científico existe também a questão da moral, dos bons costumes, a qual homem nasce homem, mulher nasce mulher, e ponto final. Não é o tema, mas é o nosso tempo. Então, o tempo Cronos. Nós podemos cronometrar esse tempo aí de terra 6.000 anos, desde Adão até os dias de hoje. E aí, depois disso aí, por exemplo, Jesus voltando hoje, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nós temos aí 7 anos de grande tribulação mais 1.000 anos. São 7.000 anos que é o tempo de validade da terra. Biblicamente nós vemos. Bom, outro tempo que nós vemos aqui é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Kairos, nós falamos de acontecimentos. Deus ele não tem o seu tempo baseado em segundos, minutos e horas. Porque imagine, Deus está acima dessa atmosfera, acima do nosso sistema solar. E o que define dias, meses, anos, são o nosso sistema de rotação e translação da Terra. Aí nós temos o tempo, Cronos. Agora Deus está acima disso. Deus não está limitado ao nosso tempo, embora Ele haja em meio ao nosso tempo. Ele não está limitado a isso. Então, o Cronos é os tempos de acontecimentos. Existe um estudo chamado estudo dispensacionalista. São as dispensações, as 7 dispensações. Começando lá em Adão, chamado dispensação da inocência. Aí vem andando nas dispensações, dispensação de hoje. Nós estamos na dispensação da graça, que é desde Jesus até a grande tribulação. Então a graça, nós estamos vivendo nesse tempo de salvação. Bom, e existe um outro tempo também que nós podemos ver num contexto bíblico, não é exatamente uma palavra, mas é um tempo cíclico. O que é o tempo cíclico? Coisas que acontecem e se repetem. Por exemplo, de Gênesis 1 até Gênesis 8, nós podemos, de uma maneira cíclica, recontar toda a história do mundo até o seu fim, em 7.000 anos, em 7.000 anos. Então, por exemplo, em Gênesis 8, Noé, ele repousa lá no Monte Arará e começa um novo tempo na vida dele. Todos os habitantes, exceto a família dele, morreram. Em Gênesis 8, isso. Significa que em Gênesis 7 houve uma destruição. E aí nós comparamos essa destruição com a destruição da terra. E um recomeço, novo céu e nova terra. Então isso é um tempo cíclico. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem assim, nós fizemos isso no seminário passado, uma lista de transmissão, se você quiser, desejar isso, se não quiser não tem problema. Vários vídeos que você vai poder aprofundar em tudo isso que nós estamos falando. E esse assunto exatamente de tempo cíclico é muito interessante. Você vai ver cada detalhe, como Caim sendo um anticristo, perseguindo o justo, e várias outras coisas, muito interessante. Se vocês quiserem, tem um vídeo que vai falar a respeito disso. E tem vários links, vários vídeos que nós baseamos no nosso estudo, que depois, se vocês quiserem, a gente passa. São coisas bem interessantes. Bom, vocês devem ter meu WhatsApp já, que eu mandei uma mensagem para vocês. Se vocês não tiverem, anota aqui, porque a lista de transmissão só funciona quando você tem cadastrado o meu número no seu telefone. Então, o meu e-mail também, se você quiser receber por e-mail, eu mando os links para você por e-mail. Bem? Pode passar? Passar. E primeira evidência são 7 sinais bíblicos.
Essa linguagem profética, isso aqui nós estamos falando só do primeiro grupo, tá? O primeiro grupo são 7 evidências bíblicas numa linguagem profética. Entenda a linguagem profética. Nós vamos dar as referências aqui, mas a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós vamos ver essa linguagem, ela em vários detalhes, em várias passagens bíblicas. Bom, vamos começar aqui no primeiro. A evidência da criação. Gênesis 2 e 3. Cadê? Aqui. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera da criação. Então, esse 7º dia seria um tempo cíclico que nós poderíamos aplicar ao tempo que vai acontecer o milênio. O descanso da terra, o descanso de Deus, o descanso dos salvos, podendo usufruir dessa terra por 1000 anos. Veja que desde Adão a terra produz espinhos, é difícil de trabalhar, acordar cedo, suor do rosto, dor de parto, sofrimento, o tempo de vida foi diminuído. No tempo do milênio vai ser um tempo de descanso, onde tudo isso volta ao normal. E aqui, uma evidência do 7º dia seria 7.000 anos. No 7º milênio da nossa terra vai haver um tempo de descanso. Então a evidência da criação nos fala disso, tempo cíclico. E aí Salmo 90, ele vai falar, verdadeiramente é o versículo que eu citei para vocês. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem e a vigília da noite. E também Pedro 2 e 3 vai falar, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, esse tempo, como eu falei, é um tempo cíclico que nós podemos usar esse tempo para contar épocas que vai acontecer na Terra. Aqui nós temos uma linha do tempo, quando nós falamos, já falamos sobre isso, começou com a criação de Adão até Cristo, 4.000 anos, isso contado pelas genealogias de pessoas, nós conseguimos contar esses 4.000 anos na Bíblia. E até hoje, 2.000 anos, totalizando 6.000 anos. O próximo evento seria o arrebatamento, e nós reconhecemos assim pelas razões que eu já passei. E colado nisso seria a grande tribulação. Dessa grande tribulação nós passamos para o milênio, que são 1000 anos, aonde haverá paz, prosperidade, aonde o carneiro vai se deitar com o leão, onde a cobra não vai picar a criancinha que enfia a mão lá na toca dela, aonde toda a criação vai ser purificada, onde o diabo e todos os demônios vão ser presos no abismo, onde não haverá tentação para o ser humano, não haverá corrupção, haverá um tempo onde Cristo governará na terra. Então esse tempo chamado de milênio, o tempo de a igreja sendo sacerdotes e reis nessa terra. Então nós vemos esse tempo chamado de milênio. Depois disso, o que vai acontecer? Novos céus e nova terra. 2 Pedro, que diz assim, 2 Pedro 3,12: aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, biblicamente, nós reconhecemos que após a terra ser purificada, vai ser recriada novamente. E aí, a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, vai descer na terra e ter um novo reinado. Então, nós entendemos que esse novo céu e nova terra, inclusive, a Bíblia, Apocalipse fala que João, ele não enxergou o mar tinha passado, Então, essa terra
nova possivelmente não haverá mar, mas com certeza rios, né, para irrigar a terra. Talvez para amplificar o negócio, né, porque o mar a gente tira muito daqui dentro da terra. É um planeta que a gente tem mais água do que terra, porção seca. Mas enfim, essa é a evidência da criação. E por ciclos nós entendemos esses 7.000 anos. Após isso, uma renovação e uma transformação da nossa terra. Segunda evidência bíblica é a parábola do bom samaritano. Como eu falei, nós vamos estar usando da linguagem profética, linguagem escatológica nesse tempo aqui. Lucas 10:33 é uma parábola que Jesus conta que um samaritano estava descendo e ele foi assaltado, foi arrebentado, passou o levita, passou o sacerdote, passou outro lá e não ajudou, mas o samaritano ajudou. E ele disse, ele pegou, cuidou, passou azeite, passou vinho nas feridas e colocou na costa do seu cavalo, levou até uma hospedaria e lá ele disse, toma 2 denários. Quando eu voltar, se tiver algum custo a mais, eu te pago. Então, o que significa exatamente esses 2 denários? 1 denário significa um dia de serviço. Então, aquele samaritano, que é biblicamente chamado de Jesus, ele passaria 2 dias fora, fazendo negócios, depois voltaria para aquela hospedaria, para, se for necessário, se passar um tempinho a mais, ele pagaria o restante. Então, o que nós entendemos? 2 denários, 2 dias de serviço. 2 dias de serviço, 2.000 anos. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Nesse caso aqui, um dia, 1.000 anos. 2 dias, 2.000 anos. Então, entendemos que Jesus diz assim, para a humanidade, eu fiz o que eu precisava fazer, morri na cruz por vocês, hoje vocês podem ter salvação em mim. Estou parafraseando aqui para vocês entenderem. Eu vou ali, isso ele evidenciou em outras parábolas também. Parábola da vinha, ele disse que fez a vinha lá, depois ia voltar. Agora nessa parábola, é mais ou menos assim, eu vou fazer negócio, depois eu volto, para ver como é que tá as coisas. Então, o samaritano Jesus, o homem que tinha sido assaltado, a humanidade. Então nós entendemos que Jesus está dizendo para nós, daqui 2.000 anos eu volto. Quando nós estamos? 2018. Embora tenha uma diferença no nosso calendário, que possivelmente Jesus não nasceu no ano 0, mas nasceu aproximadamente 3 a 4 anos depois de Cristo. Esquisito, né? Jesus nasceu depois dele mesmo. Mas essa contagem cronológica tem uma diferençazinha que foi comprovada depois. Possivelmente Jesus nasceu de 3 a 4 anos depois do ano 0. Então aí nós temos, se fôssemos contar uma idade real mesmo, que é o calendário gregoriano, depois de Cristo, DC, então nós teríamos aí agora 2014, 2015, mais ou menos, se fosse a idade certinho, no ano 0, o nascimento de Jesus. Então, só que o detalhe, se eu demorar um pouquinho mais, eu pago o que faltar. Então é isso que Jesus disse. Esse pouquinho a mais pode ser centavos, né? Traduzido em alguns anos a mais. Mas nós vamos aprofundar mais isso para entender melhor que esses anos não são, esse tempo não é muito. Bom, a terceira evidência seria a parábola do servo vigilante. E aí nós temos no Salmo 94 uma coisa interessante que nós não afinamos de propósito. Fala de 1.000 anos como um dia de ontem, e também como a vigília da noite. O que significa exatamente a vigília da noite? Então, os judeus, eles contam da seguinte maneira. Eles começam a sua noite às 6 horas, das 6 às 9 é a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília,
da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 horas, a quarta vigília. Deu para pegar? Começa às 6? Começa às 6 da noite, às 6 da tarde, até às 9 da tarde, até às 9 da noite, pra gente, né? Seria a primeira vigília para eles. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Deu para entender? Das 6 às 9 a primeira. Das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite, a segunda vigília, da 0 hora até as 3 da manhã, a terceira vigília, e das 0, ou seja, das 3 às 6, a quarta vigília. Então essa vigília são também considerados nesse texto de Salmo 94 como uma vigília considerada como 1000 anos. E aí vamos para a parábola, que diz assim: felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir, bodas do Cordeiro. Fará com que se reclinem ao redor da sua mesa e pessoalmente irá ao encontro para servi-los. Está falando de bodas e arrebatamento. Ainda aquele que chegue durante a segunda ou terceira vigília, alta noite ou arraiar do dia. Tá vendo? Segunda vigília, alta noite, meia-noite. Raiar do dia, até às 3 horas da manhã. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, da segunda para a terceira vigília. O que significa isso? De 2.000 para 3.000 anos. É isso que ele estava dizendo numa linguagem profética. Eu vou voltar. De 2 para 3.000 anos, eu estou voltando. Para quê? Para pegar os servos dele, colocar eles ao redor da mesa e servi-los. Numa linguagem profética, é isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando de outra coisa, estava falando da volta dele. Então essa é mais uma evidência. Agora a evidência de Oséias. A restauração de Israel. Israel exclamará: vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos arrebentou, mas também há de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passados 2 dias, Ele nos reedificará. E ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Então, no terceiro dia, viver na presença de Deus. Como isso? Terceiro dia. Primeiro ano, primeiros 1000 anos, segundos 1000 anos, terceiro 1000 ano que nós estaremos vivendo o milênio. Então o povo de Israel, eles vão entrar para o milênio. Por quê? Porque eles vão ser livres do ataque do anticristo e dos exércitos dos anticristos. Imagine o povo judeu acuado, porque é isso que vai acontecer. Toda a terra vai se voltar contra eles, eles acuados. Aí Jesus vem, livra eles e entra com eles para um tempo chamado milênio. E esse milênio é exatamente isso que está dizendo Oséias, a fim de que possamos viver em sua presença. Então isso é uma passagem escatológica, profética também. No terceiro dia restaurará e viveremos. Tem alguns links aqui que eu vou abrir. Vamos ver aqui, eu não lembro que esse link aqui é. São páginas da internet que vai falar que a economia de Israel é uma das mais fortes do Oriente Médio. Então, vai falar aqui de como Israel está preparado para esse momento. Nós vamos falar um pouquinho mais depois disso no curso, de como Israel está nos dias de hoje. Está sendo literalmente restaurado. Passamos agora para a evidência da parábola das 10 virgens. À meia-noite. Então, meia-noite é da segunda para a terceira vigília, certo? Deu para pegar? Todo mundo pegou essa parte, né? Então, da segunda para a terceira vigília, que seria dos 2 para 3.000 anos. Ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando.
Porém as sábias responderam: não podemos. Assim faltará tanto para nós quanto para vós, outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram para eles com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Então nessa parábola aqui, vai trazer o simbolismo das 10 virgens, as pessoas que estavam esperando Jesus voltar, as prudentes que tinham azeite, simbolizando o Espírito Santo na sua vida, luz acesa, Espírito Santo, e as outras que tinham só um pouquinho. Só que nós sabemos que nós não pedimos: ô Juliana, me dá um pouco da sua unção. Não tem como. Esse negócio de transferência de unção não existe. Não existe. Cada um tem que buscar a sua porção, e nós buscamos em Deus. Deus é a nossa fonte. Tem muita gente aí, você vê alguns programas, vou transferir a minha unção para você. Cai fora, porque provavelmente o diabo pode estar transferindo uma maldição para você. Então, essa transferência de unção não existe. Então, esse negócio de dar um pouquinho do seu azeite, não existe. A oração, a vida com Deus é particular. Eu vou agarrar no pé da minha mulher. Vou agarrar no pé da Joelma quando ela estiver sendo arrebatada. Não dá. Como entraste aqui, né? Sem roupas nupciais. E aí nós vemos que a metade ficou para trás e fechou a porta e não tiveram mais como entrar. Então, nós vemos aí da segunda para a terceira vigília, meia-noite, certo? Houve um grito: eis aí o esposo. Então nós temos aí um tempo determinado para ter essa vinda. Se você quiser também, o problema desse momento aqui, de passar os links para você, que tinha um canal, que era o canal no YouTube, Aguardando a Redenção. Eu não sei se a moça era uma mulher, uma menina, a voz de moça, de menina, não sei. Ela, não sei o que aconteceu, o sinal, o canal saiu do ar. E tinha muitos vídeos muito interessantes. E lá nesse canal tinha um vídeo que falava da comparação de um casamento judaico com essa parábola aqui. É coisa linda de se ver. Como que o noivo se prepara, como que o pai vai verificar a casa. Só que esse vídeo aí saiu do canal. Infelizmente eu não baixei o vídeo. Mas eu vou tentar achar. Se eu achar, tem um simbolismo do casamento judaico para a vinda de Jesus, para a preparação da noiva e do noivo. Eles se encontram, vão para casa, coisa linda. Todos os detalhes muito parecidos com o que há de acontecer. E fala exatamente muito a essa parábola. Então, as 10 virgens. Mas, falando da questão meia-noite, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas têm tudo a ver uma com a outra. Olha só, por que não tem nada a ver? Porque uma coisa é uma parábola da Bíblia, outra coisa é o mundo científico, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tem nada a ver um com o outro, só que os dois falam da mesma coisa. O que é que fala? À meia-noite. Existe um relógio dos cientistas que eles contam a meia-noite como destruição do mundo. E os minutos que estão faltando, ano passado estava em 2 minutos e meio para meia-noite. Devido a argumentos científicos, ao estado mundial de conflitos, de guerras, presidente sobe, presidente cai e assim por diante. Então, tudo que acontece no mundo aí, os cientistas eles analisam para falar, não, agora está faltando 10 minutos, está faltando 5 minutos. E esse tempo só foi regredindo, só foi progredindo, aliás. De tal maneira que em janeiro, devido ao Trump ter assumido e a outras situações de conflitos, eles passaram esse relógio para 2 minutos para meia-noite. Os cientistas, e eles analisam também a questão de armamento mundial, de guerras, de bombas, tudo que o povo tem armazenado lá. E você sabe, né? Se o povo disparar tudo ao mesmo tempo, dá para destruir a Terra umas 10 vezes. No mínimo. Então, eles analisam essas coisas, os conflitos, e eles
em janeiro mudaram para 2 minutos, para meia-noite. Querem ver isso? Vamos ver aqui o link. 10. Parar. Cientistas reduzem o tempo restando do relógio final, faltam 2 minutos e 30 para meia-noite. Esse aqui era o último relatório. Agora mudou para 2 minutos. Eu esqueci aqui de colocar o link, mas é uma foto aí que comprova os mesmos cientistas. Vamos pular aqui para ganhar tempo. Parábola da figueira. E eu falo essa e a gente vai para o café. Parábola da figueira, Mateus 24 e 32. Essa parábola aqui é muito interessante. Por quê? Ela vai falar de um momento que Jesus, ele conta a respeito de uma parábola falando do povo de Israel. Diz assim: é portanto aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vides todos esses acontecimentos. Que acontecimentos são esses? É o que ele falou anteriormente: guerras, rumores de guerras, tribulações e aflições, um monte de coisa. Sabeis que ele está próximo à porta. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então nós vemos aqui que Jesus contou uma parábola e a figueira, segundo Oséias 9:10, ele vai evidenciar que a figueira, Jesus está falando de Israel. Quando ele estava passeando uma vez lá e não achou fruto na figueira, o que ele falou? Ele amaldiçoou aquela figueira e ela se tornou seca na hora. O que era aquela representação? Não é que Jesus foi maldoso com aquela planta. Jesus estava dizendo que o povo de Israel se tornaria seco, né? E aconteceu isso. Bom, se nós pegarmos essa questão do florescer da figueira, que é o termo que a gente precisa entender e analisar, o florescer da figueira, o povo de Israel estava disperso por todas as nações. Por um decreto da ONU, estabelecendo Israel como Estado novamente, eles começaram a voltar. É um movimento chamado movimento sionista. Esse movimento sionista é um movimento que o povo foi conclamado a voltar para Israel. E nesse movimento, e nesse decreto aconteceu em 1948. Na Bíblia nós vemos que uma geração, ela tem de 70 a 80 anos, segundo os Salmos. Moisés caracterizou que o tempo de vida do ser humano seria 70 a 80 anos. Nos 80 já é cansaço e fadiga. Então nós vemos Deus lá em Gênesis reduzindo o tempo do ser humano de 1000 para 120 anos no máximo. E aqui em Salmos 90:10 diz assim: de fato a nossa vida chega a 70 anos ou 80 os que têm muita saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Então, se nós analisarmos a questão do tempo de uma geração, nós pegamos 70 a 80 anos no máximo. E a figueira floresceu em 1948, segundo o entendimento de todos os teólogos. Por quê? Porque foi um momento que Israel foi conclamado a voltar. O povo de Israel hoje está forte. Então, vamos lá, 1948 mais 70, que é uma geração, daria 2018. Por que é importante 2018? Porque Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo isso aconteça. Nós estamos incluindo tudo isso aconteça como a vinda de Jesus. Então, aí nós temos um tempo, 2018. Se for 80 anos, 2028. Aqui é uma passagem, ou seja, uma interpretação, como é que se diz assim, bem... como é que eu digo? Bem, pode ser, não sei exatamente a palavra que eu vou usar, mas eu vou usar um termo abusiva. É uma interpretação bem abusiva da nossa parte, colocar datas, né? E as pessoas falam, um dia nem a hora, ninguém sabe, não pode marcar data. Mas aqui, os teólogos, eles
fazem esse arranjo e taxam esse momento aí de 2028 máximo, o tempo máximo da vinda de Jesus. Bom, isso aí é algo que nós podemos, né, não estamos estabelecendo nem dia e nem hora, certo? Sim ou não? Sim. Apesar de convir comigo que eu não estou marcando como nós tradamos aqui, de 2000 não passarás. Não estou falando em dia nem hora, mas de tempo. Né? Isso aí é um momento que todo esse estudo que nós estamos fazendo aponta para esse tempo. Agora tem um detalhe que eu quero falar para vocês. Mateus 25:5 diz assim: tardando o noivo, dormiram todas. Então, o que nós podemos entender? Que Deus ele não está engessado nessa data que eu falei para vocês. Essa questão de tardar o noivo pode muito bem ser um tempo. E Pedro ele diz isso. Pode ser um tempo para a igreja ela se congregar mesmo, se fortalecer em Deus. Tardar do noivo é um tempo a mais que Deus dá para algumas pessoas que ainda não estão da maneira que Deus quer. Se a pessoa não tiver, ela fica na grande tribulação. Então nós não podemos fixar, Jesus vai voltar até 2018, até 2028. Nós não podemos. Mas é uma janela de tempo que a gente precisa parar, pensar, falar, poxa, Jesus está voltando. E aí a gente pega só como precaução, sabe aquele pezinho para a gente não se decepcionar? Pezinho lá atrás, tardando o noivo. Eu vou esperar. Jesus está tardando, se bem que a Bíblia diz que Deus não tarda, mas o que é esse tardar? É uma oportunidade para as pessoas que estão ainda vacilando. Bom, passado isso, nós vamos só para um detalhe aqui, geração da figueira. Quem que é a geração da figueira? O presidente Shimon Peres, ele já morreu. Ele foi um dos que realizaram esse movimento sionista. Ele morreu aos 83 anos no ano passado. Acho que foi isso. Ou no ano retrasado, 2016, se não me engano, ele morreu. Então, esse homem aí, ele faz parte da geração da figueira. E Jesus diz, não passará a geração da figueira sem que tudo aconteça. Então essa geração aí, já, no caso ele, já era, quando aconteceu esse movimento sionista em 1948, já era adulto. Então a gente entende aí que existe um povo aí dessa geração, que nasceu aí a partir de 1948 até hoje. Quem nasceu aqui em 1948 ou antes não precisa levantar a mão. O povo não gosta de falar, mas é bênção. A idade nossa é bênção. Bom. Poxa. Bom, nós vamos agora para sinais de Mateus 24, mas depois do nosso café. Amém? 15 minutos rapidinho. Temos aí 10h20, até 10h30, 10h35 a gente volta para cá para arrebentar de novo. Tem muito mais coisa pra gente, tá? A gente tá só no primeiro sinal.